Diário de um Mago Morto. Capítulo 81. O Mago Gorsa permitirá que você entre na Torre do Mago? Perguntou o mordomo com alguma preocupação. Nossa família Blotorion acaba de perder nosso único herdeiro. Não temos permissão nem para fazer uma visita? A expressão de Ralph se obscureceu ao ouvir Gorsa. O pai de Sid teria vendido o livro para qualquer um, mas teve que vendê-lo para a Torre dos Magos. Gorsa é um segundo grau há muito tempo. Sua fundação é muito superior à minha. Mas culpar os mortos agora era inútil. De qualquer forma, precisamos primeiro descobrir quem está com o diário. Quem não conhece o método não consegue ler o seu conteúdo, mesmo que o esteja segurando por enquanto. Ralph estreitou os olhos. Cortei todos os meus laços agora. Meu próprio neto morreu nas mãos do atual dono do diário. O laço de morte entre mim e o diário é forte o suficiente. Assim que eu o recuperar, com certeza poderei ler o que está escrito lá dentro. A expressão de Ralph se transformou em algo entre um sorriso e uma careta. Assim que eu decodificar o diário com sucesso, poderei me tornar um mago de 4ª classe, um grande mago, assim como meus ancestrais. O mordomo manteve a cabeça baixa em silêncio. Originalmente, seu mestre planejara esperar até que o jovem Sid obtivesse o diário. Então, quando o garoto não pudesse mais usá-lo e retornasse à propriedade para consultar textos antigos, o mordomo interviria. Mas agora o plano havia mudado. O jovem mestre estava morto e o diário havia caído nas mãos de outra pessoa. O mestre teria que agir pessoalmente. O mordomo não sabia para que servia o diário, mas sabia que seu mestre havia passado a maior parte da vida perseguindo-o e matado todos os parentes de sangue no processo. Era a busca da vida de seu mestre. Então o mordomo sustentava sem questionar. A aula de hoje, conhecimento básico de todas as coisas, reuniu novamente uma multidão de aprendizes. Até mesmo aqueles que haviam faltado para relaxar ou estudar outras matérias apareceram. Quando Saul apareceu mais uma vez na sala de aula pública, muitas pessoas, incluindo experientes aprendizes de 1ª classe, o observavam secretamente. Se no passado seu futuro parecia sombrio depois que um veterano de 2ª patente o ameaçou abertamente, agora as coisas eram diferentes. Após ficar em primeiro lugar no teste recente e receber um convite pessoal de Lokai, presidente da Associação de Ajuda Mútua, as pessoas foram forçadas a reavaliar Saul. Saul ignorou os olhares ardentes e entrou na sala de aula sem expressão. Ele imediatamente avistou Kelly sentada na última fileira e foi até ela com a bolsa na mão. Kelly estava sentada no último lugar da penúltima fileira. Ao ver Saul, ela empurrou um assento para dentro. Quantos feitiços de nível 0 você conhece agora? Ela sussurrou antes mesmo que ele se sentasse. Mais do que você, isso é certo, respondeu Saul sem rodeios enquanto se sentava. Kelly sentiu como se tivesse sofrido 10.000 pontos de dano, mas não teve escolha a não ser acreditar. Afinal, a razão pela qual ela conseguiu aprender 3 magias de nível 0 foi graças ao método coordenado de Saul. Quanto mais pensava nisso, mais incrível o método lhe parecia. Será que ela lhe pagará pouco? Mas ela não planejava pagar mais. A primeira aula, conhecimento básico de todas as coisas, passou rápido. Saul a passou rebuscando freneticamente conhecimentos básicos. O segundo período foi uma aula de meditação. Inesperadamente, Mônica, que tinha aparecido apenas para a primeira aula e não tinha sido vista desde então, voltou para dar aulas hoje. Como de costume, ela segurou a coleira do lagarto responsável por raspar sua pele morta e carbonizada. Vestida com um vestido de seda que acentuava sua silhueta, ela caminhou até o centro da sala de aula. Muitos aprendizes rapidamente se moveram dos cantos da sala em direção ao centro. Era raro ter a oportunidade de receber instruções individuais de Mônica. Ela soltou a coleira, permitindo que seu pequeno lagarto vagasse livremente, e ficou no centro com uma mão descansando casualmente no quadril, enfatizando sua cintura fina. Já faz 3 meses. Imagino que aqueles que se esforçaram um pouco na meditação já tenham feito um progresso considerável no aumento da sua magia, certo? Mônica olhou para o outro lado da sala. Todos estavam sentados em almofadas, olhando para ela. Então, alguém já atingiu um valor mágico acima de 20 joules? Apenas Kelly levantou a mão sem mudar a expressão. Ah, nada mal, Mônica acenou para ela. Que tal 15 joules? Mas algumas mãos se levantaram na sala. Saul, sentado calmamente ao lado de Kelly, havia aumentado sua magia em apenas 1 joule desde o teste. Agora, ele tinha 14. Depois de esperar mais um momento e não ver mais mãos, Mônica suspirou. Agora que você passou pelo seu primeiro teste, já deve ter uma ideia do tipo de vida que lhe aguarda. Ninguém na Torre dos Magos vai te pressionar a aprender, mas se você ficar para trás, vai pagar o preço. Saul notou que o clima entre os alunos estava ficando mais pesado. Até Kelly mordeu o lábio, incomodada. Aconteceu alguma coisa depois que Caso levou embora ontem? Embora Anze tenha testado você contando o número de magias que você dominou, o que pode ter parecido duro, apenas aprendizes que compreenderam uma certa quantidade de magia são úteis para a Torre dos Magos. Mônica deu um passo à frente e começou a caminhar lentamente pela sala de aula. Cada aprendiz que ela passava sentia uma pressão enorme, como se uma tempestade estivesse prestes a acontecer. Quero que todos entendam uma coisa: a Torre dos Magos não é uma academia de magia. Aqui, o conhecimento tem um preço.
Se você não conseguir realizar nenhum dos trabalhos atribuídos pela torre, se não fizer nenhuma contribuição no final, você retribuirá a criação da torre com seu próprio corpo, como alimento. Ao ouvir isso, Saul percebeu uma coisa: a Torre Mágica de Gorsa não é uma academia, é uma empresa. Esses testes periódicos não são provas escolares, são mais como avaliações de desempenho? Nesse momento, Mônica parou ao lado de Saul e Kelly. De repente, ela apontou para Kelly. Já que sua magia é a mais elevada, deixe-me ver como você medita. Seguindo suas instruções, Kelly abriu seu livro de meditação, colocou seu orbe de cristal, fechou os olhos e assumiu uma expressão calma. Mesmo sob o olhar atento de Mônica, ela rapidamente entrou em um profundo estado meditativo. Depois de observar por um tempo, Mônica assentiu e disse para ela parar. Qual o seu nome? Kelly, instrutora Mônica. A meditação da Kelly é muito padronizada. Ela também é boa em bloquear distrações externas e entrar rapidamente em um estado de imersão total. Depois de proferir algumas palavras de elogio, Mônica virou a cabeça naturalmente para Saul. Então, Saul, deixe-me ver sua meditação também, disse ela, chamando seu nome com precisão. Sim. Saul teve uma boa impressão de Mônica, já que ela certa vez insinuou o elemento com o qual ele era naturalmente afinado. Ele começou a meditar habilmente, entrando em um estado profundo não mais lento que Kelly. Mas no segundo seguinte, Mônica de repente pegou seu livro de meditação. Assustado, Saul interrompeu sua concentração e olhou para ela, confuso. Mônica segurou o livro entre dois dedos, agitando-o levemente no ar com um sorriso travesso. Usar um orbe de cristal e um livro de meditação é a forma mais básica de imersão total. Mas às vezes, você precisará meditar em situações de emergência sem o luxo de ferramentas. Nesses casos, você terá que confiar apenas na sua força mental para entrar em um estado semi-imersivo. Mônica sorriu para Saul. Saul, tente meditar sem o livro ou orbe. Sob o olhar obviamente brincalhão de Mônica, Saul fez uma rápida demonstração de uma semi-imersão de 1 segundo. A velocidade e a eficiência surpreenderam Mônica, que já esperava uma confusão. Seus lábios se contraíram. Quando Saul emergiu do breve estado meditativo, Mônica não sorria mais. Ela o olhava com uma expressão complicada. Instrutora Mônica. Sem responder, ela se virou e voltou para o centro da sala de aula. 2 arcos de relâmpagos explodiram repentinamente de seu corpo, queimando seu braço e sua bochecha esquerda. Mas suas roupas permaneceram intocadas, provavelmente devido a algum artefato especial. Tudo bem, Mônica finalmente falou novamente, já se acalmando. Viu? É muito simples. Façam como Saul. Agora, todos tentem meditar. Todos os aprendizes. Kelly se inclinou e sussurrou rapidamente para Saul. Ela está louca. Saul também achou que a instrutora Mônica estava um pouco chateada. Mas por quê? Foi porque ele aprendeu sozinho? Capítulo 82. Felizmente, Mônica finalmente deu a todos uma explicação detalhada de como realizar a meditação semi-imersiva. Até mesmo Saul, que havia aprendido meditação semi-imersiva, ganhou bastante conhecimento com isso. Anteriormente, sempre que ele entrava em um estado semi-imersivo, era para observar contaminação e anormalidades. Mas, de acordo com a explicação de Mônica, a meditação semi-imersiva era, na verdade, uma técnica temporária para estabilizar o corpo mental e repor rapidamente a magia. Quando Saul encontrou perigo no laboratório do mentor Kaz, ele usou meditação semi-imersiva para estabilizar seu corpo mental. Mas depois disso, ele o usou quase exclusivamente para detectar materiais mutantes, tanto que quase se esqueceu de seu propósito original. A magia de Saul havia aumentado significativamente nos últimos 3 meses. Agora, nem mesmo a meditação totalmente imersiva conseguia restaurar rapidamente toda a sua reserva mágica, muito menos a meditação semi-imersiva. No entanto, a vantagem da meditação semi-imersiva era seu rápido início. Em pouco tempo, ela podia restaurar mais magia do que a imersão total. Ainda assim, esse tipo de meditação sem ajuda, sem nenhuma ferramenta auxiliar, não era fácil de dominar. Era necessário que o aprendiz estivesse muito familiarizado com seu diagrama de meditação e fosse habilidoso em manipular seu poder mental. Se cada vez que meditassem, eles simplesmente seguissem as linhas do diagrama, então, no momento em que deixassem o livro de lado, eles cairiam no labirinto da memória de "acho que foi assim", ou talvez não. Quando a maioria dos novos aprendizes começou a tentar a meditação semi-imersiva, Mônica começou a vagar sem rumo pela sala de aula. Ocasionalmente, alguns aprendizes mais velhos faziam perguntas. Algumas ela respondeu, e outras ela apenas sorriu sem dizer uma palavra. Quando Mônica passou, Saul levantou a mão e fez uma pergunta também. Instrutora Mônica, os diagramas de meditação são diferentes para aprendizes de 1º e 2º graus? Ou precisamos aprender um novo diagrama a cada estágio? Aprendizes de 2º grau geralmente já aprenderam uma magia de 1º grau. Seus corpos mentais são fortes o suficiente para suportar diagramas mais perigosos, então sim, eles podem trocar, respondeu Mônica com seu sorriso habitual enquanto se virava para Saul. Mas quando você chegar ao 3º grau, não precisará mais de um diagrama de meditação. Não vai precisar? Saul se assustou, mas logo entendeu. Por causa do localizador, Mônica ergueu uma sobrancelha. Parece que você realmente adquiriu muito conhecimento avançado. Isso é bom, mas também arriscado. Ela estendeu um dedo e tocou suavemente na testa de Saul. Rachadura. Um pequeno arco de relâmpago brilhou. Assustado, Saul instintivamente pulou para trás, mas uma pontada aguda ainda atingiu sua testa.
Aprender muito conhecimento além da sua capacidade atual significa que você deve estar preparado para assumir os riscos que isso acarreta. Com isso, Mônica juntou as mãos atrás das costas e continuou andando, deixando Saul sozinho, esfregando a testa em contemplação. Quase todos os alunos mais velhos e mentores mencionaram que na busca por conhecimento, um feiticeiro encontraria perigos desconhecidos. A princípio, Saul pensou que isso significava simplesmente que a mente, ou melhor, o corpo mental, poderia ficar tonta e entrar em colapso devido à complexidade do conhecimento. Mas agora parecia mais do que isso. Isso lhe deu a sensação perturbadora de que o próprio conhecimento poderia ser uma espécie de monstro. Infelizmente não havia ninguém para responder a essa pergunta. Do final da aula, durante o almoço e até o segundo andar da Torre Leste, Saul continuou pensando nessa ideia. Então, pouco antes de entrar no necrotério, ele encontrou o mentor Kaz novamente. Mentor? Saul ficou um pouco surpreso. Kaz não costumava aparecer com tanta frequência. Ele estava vendo seu mentor com bastante frequência ultimamente. Como o melhor pontuador do teste, você pode escolher uma flor companheira. Eu te levo até lá. Kaz não esperou por uma resposta antes de se virar e ir embora. Saul, confuso, o seguiu rapidamente. Ele lembrou que o veterano Rock havia mencionado a recompensa da flor companheira. Como Lokai era o líder público da Sociedade de Ajuda Mútua, Saul não queria muito contato com ele e não deu muita importância à recompensa. Ele não esperava que o próprio Kaz o acompanhasse pessoalmente para colher a flor. Enquanto seguia o mentor, Saul tirou da bolsa o livro Conhecimento Básico de Todas as Coisas e folheou para a seção de botânica. Flor companheira. Pode estabelecer uma conexão de linhagem com um ser vivo e morre após dar frutos. Seus frutos variam em tipo e efeito, geralmente proporcionando pequenos aumentos mágicos ou estabilização mental. Apenas algumas linhas de descrição foram suficientes para despertar a expectativa de Saul. Aumentar a magia pode se tornar o objetivo da vida de Saul. Logo ele percebeu que ele e Kaz haviam entrado em uma passagem que ele nunca tinha visto antes. Parecia que eles tinham chegado ao quinto andar da Torre Leste, uma área de armazenamento não acessível aos aprendizes. Depois de passarem pela porta principal do armazém, continuaram e viraram por outro corredor. À medida que avançavam, o caminho começou a descer. Eles caminharam por um bom tempo. Saul rapidamente colocou o livro de volta na bolsa, olhando curiosamente para a frente. Os tijolos de pedra cinza gradualmente acumularam poeira, e as velas fixadas na parede ficaram mais esparsas e velhas. Um dos candeeiros estava mesmo partido, caído num ângulo contra a parede. Era inédito tal abandono na torre. Na mente de Saul, a torre estava sempre limpa e organizada, mantida com muito cuidado. Ele começou a se perguntar onde exatamente a flor companheira era guardada. Afinal, era uma planta, a maioria cresceria no solo, e a terra arável dentro da torre era escassa. Poderia ser do lado de fora? Seu coração começou a disparar, em partes iguais, animado e ansioso, com medo de se decepcionar no final. Mas desta vez a vida não o decepcionou. Depois de descer por mais um tempo, Saul viu uma grande porta de madeira reforçada com metal, totalmente aberta. Não havia velas acesas por perto, mas o lugar não estava nada escuro. Uma luz suave e brilhante brilhava do outro lado da porta, contrastando fortemente com a luz pálida das velas lá dentro. Kaz parou diante da porta e olhou para Saul, que estava esticando o pescoço para enxergar além dele. Calma. Não haja como um macaco sem noção, disse ele. Saul recuou imediatamente, mas seus olhos ainda brilhavam de excitação. Mentor, vamos sair da torre? Não criem caso. Quando chegarem ao segundo nível, terão muitas oportunidades de sair. Por enquanto, estamos mantendo vocês dentro de casa para impedir que o mundo exterior os distraia dos estudos. Kaz lançou um olhar furioso para Saul. Ele sempre tivera a sensação de que aquele pequeno aprendiz poderia envergonhá-lo algum dia. Ao se aproximarem do portão, Saul se lembrou de uma cena aterrorizante. Um que ele viu na ilusão de Mentor Rum. Terra arrasada, lama borbulhante, cadáveres espalhados e horrores negros com tentáculos. Seria aquilo que havia sob a torre? Um reino infernal? Kaz já havia desaparecido além da porta. Saul respirou fundo e entrou. Mesmo que assustador, ainda o chamava. Mas então, uma brisa suave roçou seu rosto, trazendo o cheiro úmido da grama. Além do portão havia uma extensão plana de terra. Nada de lodo preto, apenas solo amarelo claro. Sob seus pés havia um caminho especialmente construído, que se ramificava em todas as direções para facilitar a viagem. Acima dele, um céu azul claro. Ao longe, montanhas verdes e florestas densas, sem nenhuma mudança repentina para uma paisagem infernal. Não muito longe, no caminho, havia um jardim cercado por uma cerca simples de madeira. Uma pequena cabana de madeira erguia-se na entrada com alguém vagamente visível lá dentro. Do lado de fora da cerca, Saul podia ver as muitas flores do jardim balançando ao vento. Pareciam um pouco desorganizadas, sem um arranjo deliberado. Então veio o som de cascos e rodas. Saul se virou e viu uma carruagem com duas pessoas avançando em alta velocidade por outro caminho. Aquela estrada se aproximava da torre por uma direção diferente. A carruagem desapareceu rapidamente atrás dos altos muros da torre. Aquela é a entrada do veículo, Kaz explicou casualmente, vendo Saul olhando fixamente. Saul assentiu e desviou o olhar ao redor.
A Torre do Mago erguia-se sozinha em um campo desolado, com apenas as sombras tênues de aldeias ao longe. Talvez os moradores locais tivessem sido deliberadamente expulsos. Embora escassamente povoada, a área não era tão assustadora quanto a ilusão, apenas um pouco solitária. Saul não pôde deixar de se perguntar: será que aquela visão que eu tive naquela época era Rum tentando me assustar? Ou seria minha própria imaginação? Capítulo 83. Afinal, o mundo exterior não parecia tão assustador assim. A vida fora da Torre do Mago não era muito diferente dos tempos antigos da vida passada de Saul. Mas no segundo seguinte, as palavras do mentor Cas destruíram a ilusão de Saul. Esses vagões lacrados são usados principalmente para transportar materiais. Materiais? A maioria são cadáveres contaminados pelo mundo exterior. Afinal, há um número limitado de pessoas na Torre dos Magos. Se tivéssemos que depender dos cadáveres produzidos aqui, vocês todos estariam desempregados. Não é de se admirar que Saul não tenha reconhecido a aparência de muitos dos cadáveres. As cidades vizinhas oferecem pessoas de bom grado? Eles não têm força para isso. Na maioria das vezes, são aprendizes de terceiro grau que saem ativamente para coletar os corpos contaminados. É também uma forma de proteger os territórios próximos. Se não, por que você acha que eles estão tão dispostos a enviar seus filhos para cá? Cas sorriu, um sorriso que era difícil dizer se era mais orgulhoso ou mais zombeteiro. Os dois caminharam em direção ao jardim. À medida que se aproximavam, uma pequena janela em uma cabana de madeira se abriu, e um homem de meia-idade, de rosto pálido, colocou a cabeça para fora. Suas feições eram simples, exceto por um nariz incomumente longo e proeminente, como o de Pinóquio, provavelmente modificado também. Boa tarde, mestre Cas. O homem cumprimentou com entusiasmo. Cas assentiu em resposta, apontou para o homem e disse a Saul: é o jardineiro. Depois que você escolher sua flor companheira, ele lhe ensinará como cuidar dela. Saul rapidamente acenou para o jardineiro, que respondeu com um sorriso brilhante cheio de dentes amarelados. Eles chegaram ao portão do jardim no momento em que uma brisa passava, e o cheiro de pão fresco chegou ao nariz de Saul. O que estava diante deles era chamado de jardim, mas parecia mais uma horta. A terra era dividida em lotes, cada um ladeado por fileiras de flores. Os caules eram finos, mas os brotos eram bem grandes, com apenas 2 pétalas em cada um. Algumas flores estavam em plena floração, outras ainda brotando. Quando o vento soprava, parecia que havia fileiras de bebês cabeçudos dançando. O cheiro do pão ficou ainda mais forte. Saul já tinha comido, mas ainda sentia fome. Mentor, todas essas são flores companheiras? Cas ergueu o queixo. São sim. Flor companheira é apenas um termo geral para esse tipo de planta. Elas parecem diferentes, mas seu processo de crescimento e propriedades são os mesmos. Os dois caminharam entre os cumes. Saul não conseguia se livrar da sensação de que as flores estavam virando a cabeça em sincronia com seus movimentos, embora fosse impossível distinguir a frente e a parte de trás de uma flor. Essas flores prosperam com apodrecimento e decomposição. Portanto, solo comum não funciona. Depois de colher uma, vá até o jardineiro para transplantá-la para um vaso, e ele lhe dará um pacote de fertilizante. Fertilizante? Os passos de Saul vacilaram. Seria o mesmo tipo de fertilizante que ele quase se tornou? As flores companheiras dão frutos aproximadamente a cada 6 meses. Um fruto por planta. Os frutos vêm em vários tipos e suas probabilidades variam. Atualmente não há como cultivá-los para obter resultados específicos. As azuis aumentam o poder mágico, as vermelhas aprimoram o físico. Saul rapidamente pegou um bloco de notas e começou a anotar tudo. Cas olhou para ele e balançou a cabeça. Você deveria ter escrito isso há muito tempo. Os verdes são desintoxicantes, os roxos são venenosos. Se você receber um branco, não se esqueça de entregá-lo à torre. Saul parou no meio da escrita, esperou um momento, mas Cas não disse mais nada. Mentor, há algo errado com a fruta branca? Não exatamente. A fruta branca estabiliza o corpo mental, que a torre tem em falta. Se você conseguir cultivar uma, pode trocá-la por 20 créditos, sem problemas. 20 créditos? Isso é metade do salário de um ano. Tão valioso. Saul olhou para as flores novamente, agora vendo-as como uma montanha de ouro. Flores que já floresceram são difíceis de transplantar. Basta escolher uma que esteja brotando. Sim, mentor. Saul guardou suas anotações e se aproximou dos canteiros de flores. Havia mais de 100 flores no campo, a maioria em flor, com apenas algumas ainda em forma de botão. Com os créditos em jogo, Saul não se apressou em sua decisão. Tentou observar e adivinhar qual delas daria uma fruta branca. No mínimo, um azul serviria. Mas as flores pareciam completamente aleatórias, cores e formatos diferentes, algumas pareciam rosas, outras tulipas. Nenhuma tinha frutos. As que deram frutos provavelmente já foram colhidas. Enquanto Saul examinava as flores atentamente, a voz de Cas soou atrás dele novamente suave e fria. Rum quer você em seu nome, não é? Saul parou imediatamente e se virou. Após uma breve hesitação, ele admitiu honestamente sim. Cas assentiu sem demonstrar nenhum sinal de raiva. Imaginei. Você tinha outro motivo para me escolher como mentora, não é? O verdadeiro motivo pelo qual Saul escolheu Cas foi a influência de Concha. A poção que ela lhe deu aumentou temporariamente sua sensibilidade a partículas elementais escuras, tanto que a escuridão superou a luz, tornando-se seu atributo elemental mais forte. Isso levou Saul, sem saber, a escolher Cas em vez de Rum. E agora você se arrepende? Cas perguntou.
Não, não sei, respondeu Saul sem hesitar. Ele não estava apenas bajulando seu mentor. Ele realmente não sentia arrependimento algum. Se não fosse pela oportunidade que Concha lhe deu, ele nem se qualificaria como aprendiz. Em vez de se ressentir da manipulação dela, ele viu isso como preço para entrar no aprendizado. Uma perspectiva que se alinhava perfeitamente com os valores do veterano Byron. Cass deu um sorriso torto, embora carregasse um toque de frieza. Certo. Agora que você passou por modificações corporais, está se inclinando para a afinidade sombria. Não há como voltar atrás. De repente, a luz do sol pareceu muito menos quente na pele de Saul. Ele rapidamente acrescentou: eu realmente não me arrependo, mentor. Se eu não estivesse trabalhando no necrotério, nunca teria concluído a modificação. Ops, passou por pouco. Ele quase contou que usou os materiais do necrotério. Saul mudou rapidamente de assunto. Além disso, eu realmente gosto de trabalhar no necrotério. É perfeito para estudo e pesquisa focados. Não ficou claro se Cass percebeu os materiais do necrotério de Saul ou não, mas sua expressão definitivamente melhorou. Suspiro. O mentor Cass permaneceu curvado, com as mãos atrás das costas, e soltou um suspiro suave. Se ao menos todos pudessem aprender a ser contentes como você. Todos os outros? Quem? Quem não ficou satisfeito? Desde que descobriu a verdadeira identidade do mestre da torre, Saul suspeitou que até mesmo seu emprego no necrotério havia sido arranjado. O mestre da torre o instruiu a estudar cadáveres e almas. Como ele poderia desobedecer? E Saul não estava mentindo. O trabalho realmente lhe agradava. Ele simplesmente não esperava que o mentor Cass suspirasse daquele jeito. Isso deixou Saul com uma vaga sensação de desconforto. Quem estava tão descontente que Cass parecia tão cansado? Cass não deu mais detalhes. Simplesmente mudou de assunto, deixando Saul cheio de perguntas. Com suas habilidades atuais, você está bem trabalhando no necrotério. Contanto que entregue os materiais no prazo, eu passo nos seus testes. Espere, o teste de cada mês será tão simples assim? Obrigado, mentor. Vou resolver isso. Saul estava preocupado que no segundo teste, os mentores exigiriam que ele dominasse mais feitiços. Ele já tinha muito a aprender, e o estudo de feitiços ficou em segundo plano. Ele lembrou que o teste do veterano Mark também era baseado em tarefas, organizar um laboratório ou algo parecido. Isso deixou Saul mais certo do que ele já suspeitava. A Torre do Mago não era uma escola, era um local de trabalho. O período inicial de aprendizado rápido dos aprendizes era apenas a integração. Se um estagiário não conseguisse realizar nenhuma tarefa depois disso, era dispensado. A torre era uma empregadora implacável, e até mesmo os funcionários demitidos tinham que servir de sustento, dando tudo de si até o fim. Nesse caso, aqueles dois novos aprendizes que foram os primeiros a sair da sala de aula durante o teste inicial, sem sequer aprender uma única runa composta, provavelmente estavam em sério perigo. Agora que ele pensou nisso, Saul não os tinha visto na aula hoje. Será que eles já tinham sido demitidos? Obrigado, mentor. Vou continuar dando o meu melhor. Saul fez outra promessa sincera. Cass se virou para ir embora. Sem pressa para escolher. Quando terminar, vá procurar o jardineiro. Volte antes do pôr do sol. Capítulo 84. Cass retornou ao corredor mais uma vez. Suas costas ligeiramente curvadas pareciam ainda mais pequenas e frágeis em comparação ao cenário imponente da enorme torre do mago. Saul olhou para cima. A torre cinza escura do mago surgia diante dele. A metade inferior da torre tinha apenas paredes sólidas, sem janelas. Saul não conseguia dizer quantos andares havia, mas percebeu que a torre não era menor que um arranha-céu moderno. Majestoso e inspirador, solene e digno. As marcas do tempo adicionaram um forte ar de mistério e história. Mas para os aprendizes que não tinham permissão para sair livremente, esse lugar parecia mais uma prisão. Ao ver o mentor Cass se afastar, Saul rapidamente deixou de lado a melancolia. Ele esfregou as mãos, praticamente babando, enquanto se inclinava em direção àquelas lindas e dignas flores companheiras. Mesmo que ele não encontrasse nenhuma que desse frutos brancos, os azuis ou vermelhos ainda eram úteis. Saul não era exigente. Ele caminhou pela borda do campo, procurando por um botão de flor que lhe associasse. Logo, Saul avistou uma que era particularmente bonita. Seu caule era ereto, o broto era roliço, parecia cheio de vida. Além disso, à medida que ele se aproximava, a flor se movia visivelmente, inclinando a cabeça em sua direção. Saul decidiu imediatamente, era essa. Ele memorizou a localização e a aparência da flor e então se virou novamente para a cabana de madeira. Enquanto caminhava, ele sentiu uma sensação estranha no tornozelo, como se algo estivesse roçando nele. Ele olhou para baixo e viu uma gavinha fina e preta saindo do chão, tão fina quanto uma folha de grama. Era suave e macio, difícil dizer se era uma planta ou um animal. Mas quanto mais Saul olhava, mais familiar parecia. Então ele percebeu, não era aquele o mesmo tentáculo negro que ele viu no poço pantanoso do quarto do mentor Rum? Estava muito menor agora, mas a aparência era quase idêntica. Então o tentáculo era real, afinal. E aquele pântano negro? Será que ele também era real? Será que aquele jardim tranquilo e belo estava mesmo em terra firme?
Recordando a visão de um cadáver sendo arrastado para o subsolo por aquela gavinha, Saul sentiu um formigamento no couro cabeludo. Aquela estranha sensação de roçar agora parecia um verme peludo rastejando para dentro da perna da calça. Ele rapidamente levantou o pé e saiu correndo em direção à cabana de madeira na entrada do jardim para pedir ajuda ao jardineiro. Pela janela, Saul viu o jardineiro sentado lá dentro, de costas para ele. Seus braços estavam rígidos, estranhamente rígidos. Saul tentou gritar, sentindo algo se enrolar em sua perna novamente. Mas antes que ele pudesse terminar a palavra, um tentáculo preto e grosso, tão largo quanto uma coxa, disparou na frente dele e se enrolou em seu braço esquerdo, puxando-o violentamente para a terra. O chão, que momentos antes parecia sólido e seco, desabou como lama. Terra solta e pedras se precipitaram em direção a Saul. Não importa o quanto ele lutasse, ele não conseguia parar de cair. Por fim, ele desistiu de resistir, fechou os olhos com força e abriu os sentidos. Ele começou a entoar o feitiço respiração escaldante, pronto para atingir qualquer coisa que se aproximasse com uma rajada. Então a resistência desapareceu. Saul, coberto de lama da cabeça aos pés, caiu com um baque estrondoso em um poço de lodo. O tentáculo negro enrolado em seu braço também desapareceu. Mas nenhum ataque esperado ocorreu. Saul se levantou da lama e usou as mãos enlameadas para limpar o rosto enlameado. PFFFT. Desde que ele abriu a boca para recitar o feitiço, uma boa quantidade de lama nojenta entrou. Pescando os olhos, ele não viu nada além de escuridão total, não conseguia ver sua própria mão na frente do rosto. O buraco acima parecia bloqueado por alguma coisa, sem luz do sol brilhando através dele. Tateando no escuro, Saul se levantou. Não esbarrou em nada. O chão abaixo dele estava encharcado e irregular, e ele podia ouvir algo se contorcendo embaixo. Uma coisa viscosa, escorregadia de lama, deslizou sobre seu tornozelo, fazendo Saul cambalear para trás em choque. Ele quase caiu na lama novamente. No escuro, cada som e toque pareciam amplificados. O desconhecido lhe causava arrepios. Saul se forçou a se acalmar e usou sua ferramenta mais familiar, a meditação, para observar o ambiente. Mas, para sua surpresa, a meditação semi-imersiva, que sempre o ajudou a detectar perigos, não revelou nada. Nenhum espírito. Nenhuma anomalia. Limpo, irritantemente limpo. Nesse momento, algo se moveu sob seus pés novamente. Com um sobressalto, Saul recuou. Quando ele balançou a mão para trás, ela atingiu algo duro, pedra. Parecia uma plataforma elevada acima da lama. A superfície estava úmida, mas era melhor do que ficar na lama. Apoiando-se com as duas mãos, Saul subiu na plataforma para escapar dos tentáculos. Siu, 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 siu. No momento em que ele subiu na plataforma, lanternas acenderam nos quatro cantos, lançando luz sobre o espaço subterrâneo. O teto acima tinha pelo menos 3 metros de altura. Ele teve sorte de ter caído na lama e não ter batido em chão firme, ou naqueles tentáculos pretos, durante a queda. O solo acima estava de alguma forma mantido no lugar. Além de um pouco de terra e cascalho, nada mais havia caído com ele. À luz das lanternas, ele agora conseguia ver uma área espaçosa. Com exceção da plataforma em que estava, o resto estava coberto de lodo cinza escuro. Gavinhas negras e retorcidas, ou seriam trepadeiras? Ou moviam-se pela lama. Tirando a ausência de cadáveres, a cena parecia exatamente com o que ele vira no quarto do Mentor Rum. Os tentáculos negros não pareciam ferir seres vivos. Apenas roçaram seus membros, sem atacá-los. Ainda assim, por que o arrastaram até aqui? Ugh, a lama desceu até a gola. Que nojo! Preciso aprender purificação como meu próximo feitiço. Saul tirou sua capa externa, evitando cuidadosamente a maior parte da lama, e usou um pedaço mais limpo para limpar o rosto. Na verdade, talvez a luz devesse ser a prioridade. Sem ela, fico praticamente cego em lugares como este. As lanternas familiares aliviaram o medo de Saul do espaço subterrâneo. A presença dele significava que o local ainda fazia parte da Torre Mágica, mas a poeira e o musgo na plataforma sugeriam que não era usado há muito tempo. Virando-se, Saul finalmente notou o layout da plataforma. Era um quadrado, com cerca de 5 metros de lado, com 2 bancadas de trabalho no centro. Cacos de vidro jaziam espalhados sobre elas. Ele se aproximou e viu uma ranhura profunda entre as mesas, grande o suficiente para acomodar um adulto médio. Alguém deve ter feito experimentos aqui, mas por algum motivo o lugar estava abandonado. Suas pegadas enlameadas manchavam o musgo escuro que cobria a plataforma. Ele circulou a borda da plataforma. Além dela, havia mais lama, estendendo-se além do alcance da luz da lanterna. Parecia terra ao longe, mas não havia nenhum caminho claro para sair. Não me sinto seguro vagar por ali. Saul olhou para cima. Talvez eu devesse tentar escalar. Ele tentou levantar uma das bancadas. Era pesada, mas dava para lidar. Em pé, ele não conseguia alcançar o teto. Mas se empilhasse as 2 mesas, talvez conseguisse se agarrar ao chão acima. Com sorte, ele conseguiria encontrar um ponto de apoio ou uma maneira de pedir ajuda. Embora o jardineiro pudesse vir procurá-lo se Saul demorasse muito, ele não era do tipo que ficava sentado esperando ser resgatado. Ele agarrou uma ponta da mesa e começou a arrastá-la para o lugar. Gritei! Um grito agudo soou quando as pernas rasparam na plataforma de pedra, deixando marcas pretas. O barulho pareceu agitar o lodo ao redor, que começou a borbulhar. Saul congelou e observou atentamente.
Embora os tentáculos ainda não o tivessem ferido, ele não tinha confiança em lutar contra algo tão grande e misterioso. Gavinhas negras surgiram da lama, se retorcendo e alcançando a plataforma, mas pareciam estar de alguma forma impedidas, incapazes de alcançar a plataforma. Saul esperou e, quando teve certeza de que as coisas não subiriam, voltou a mover a mesa. Então, plop, algo pousou em seu ombro esquerdo, e algo frio e escorregadio deslizou por sua bochecha. Seus movimentos congelaram. Seus olhos se voltaram lentamente para a esquerda. Algo parecido com um emaranhado de algas marinhas estava em seu ombro, se contorcendo. Não sem dentes, apenas pequenos tentáculos filiformes, todos pretos. Se não fosse pelo tamanho pequeno, seria igual aos enormes na lama. Capítulo 85. A pequena gota de tentáculo pousou no ombro esquerdo de Saul. Cada tentáculo se estendeu para cima, retorcendo-se e tremendo como se estivesse tendo uma convulsão. O que é essa coisa? Enquanto Saul murmurava para si mesmo, o diário que flutuava silenciosamente em seu ombro esquerdo deslizou para a frente dele com facilidade. 26 de agosto, ano 314 do calendário lunar, céu limpo. Parece que você descobriu outro espaço secreto sob a Torre do Mago. Ninguém sabe quantos segredos estão enterrados aqui. Sob seus pés está o pântano devorador de almas que existe há sabe-se lá quanto tempo. Neste momento, a consciência central do pântano está dançando em seu ombro. É claro, ele realmente gosta muito de você. Gosta tanto de você. Quer ficar com você aqui para sempre. Atoleiro devorador de almas? Consciência essencial? Diário. Você está fora do assunto de novo. Você percebe isso, certo? Essa pequena bolha de tentáculos gosta de mim? Saul murmurou. Nesse momento, a bolha saltou repentinamente do ombro esquerdo de Saul, lançando-se no ar. A julgar pela trajetória, estava mirando direto no diário. Uau! O tentáculo errou o alvo, caindo da borda da plataforma e direto na lama. Saulo, diário, você tem certeza de que essa consciência central gosta de mim? Não de você? O diário não respondeu, apenas flutuou de volta para seu ombro esquerdo. Mas seu comportamento agora deixou Saul um pouco inquieto. Será que aquela bolha de tentáculos realmente sentia a presença do diário? Se não, por que ela correria para onde quer que o diário fosse? Chama-se pântano devorador de almas, então sua essência não deveria ser aquela mancha, deveria ser todo o poço de lodo. Por que o lodo consegue sentir o diário? Nem mesmo o mestre da torre notou meu ombro esquerdo. Essa percepção deixou Saul tenso. Se qualquer outra pessoa, como Cid, descobrisse o diário em seu corpo, Saul nunca mais conheceria um momento de paz. Uma profecia de morte, que dedo de ouro poderoso neste mundo. Vale a pena morrer por ela, literalmente. Ele me trouxe aqui só por causa do diário? O rosto de Saul escureceu. Ele não tinha mais pressa de escapar. Ele observou cuidadosamente todo o pântano, imaginando se haveria uma maneira de destruí-lo completamente. Ou pelo menos se livrar dessa consciência central. Será que o sopro escaldante funcionaria? Se houver cadáveres enterrados aqui, pode haver gases inflamáveis presos embaixo. Vou ter que tomar cuidado para não me explodir. Enquanto Saul ponderava, a pequena gavinha que havia caído subiu de volta na plataforma. Ele rastejou até os pés de Saul, sacudiu um pouco de lama e começou a enrolar seus tentáculos, saltando em direção a Saul novamente. Saul estendeu a mão esquerda e deu um soco, tentando afastá-lo. Mas no momento em que seu punho atingiu a massa, ela estendeu inúmeros tentáculos negros que se enrolaram em seu pulso, prendendo-o firmemente. O soco acabou não acertando em nada. Saul rapidamente ajustou sua postura e desferiu outro soco com força no chão. Mas quando seu soco estava prestes a atingir a pedra, seu movimento parou abruptamente. A bolha não se esquivou nem tentou escapar. Chegou até a se aconchegar na mão esquerda dele, parecendo gostar muito da mão esquerda em particular. Saul olhou fixamente para sua mão, agora praticamente usando uma luva de boxe preta feita de gavinhas, e pensou: ela não está sentindo o diário? O diário de um mago morto, de origem desconhecida, mas claramente extraordinário. Saul acreditava que estava pelo menos no nível de um mago verdadeiro de 3º grau. O mestre da Torre Gorsa era um mago experiente de 2º grau. Não deveria haver nenhum ser mais forte que o de 3º grau escondido sob a torre. E esse pântano devorador de almas obviamente serviu como um depósito de corpos e almas fragmentadas. Almas fragmentadas? Saul olhou para sua mão esquerda, a mão que o diário havia identificado como capaz de armazenar temporariamente fragmentos de alma, uma resina de alma. Será que a gota de tentáculo pode estar sentindo a aura residual da alma em sua mão? Então talvez ele tenha atacado o diário não porque sentiu o diário em si, mas porque detectou o fragmento de alma dentro dele. Afinal, quando Cid foi destruído pela cadeira elétrica, um fragmento sombrio entrou no diário. Aquela sombra devia ser uma parte muito especial da alma de Cid. Caso contrário, o diário não a teria absorvido tão facilmente. Mas esse fragmento já não existia mais. Saul não tinha certeza do que exatamente a mancha havia sentido. Enquanto Saul refletia sobre isso, a gota d'água não parava de roçar em sua mão. Já chega de me lamber? Recuperando-se, Saul tentou, irritado, tirar a mancha preta da mão esquerda. Mas ele era teimoso. Ao retirá-lo de um lado, ele se fechava novamente do outro. Ofegante, Saul finalmente desistiu de tentar fazê-lo. Você está se agarrando a mim porque quer ir embora comigo? Saul decidiu ir embora primeiro e depois pensar no que fazer com aquilo. Mas no momento em que ele disse isso, a mancha congelou no lugar. Ele não se moveu mais, mas também não soltou sua mão.
Então você quer vir comigo ou não? Saul ficou intrigado e começou a provocar a bolha. Glorp, glorp, pop, glorp, pop. De repente, o lodo ao redor da plataforma começou a se agitar. Enormes bolhas de gás subiram e estouraram. Gavinhas grossas e pretas, tão grossas quanto coxas, emergiram da lama, estendendo-se desesperadamente em direção à plataforma, mas parando de repente com medo de subir, chicoteando violentamente a base. Chicote, tapa. A ferocidade dos chicotes parecia querer despedaçar Saul. Saul imediatamente percebeu que tinha dito a coisa errada. Com um puxão forte, ele tirou a massa da mão com facilidade dessa vez. Ei, eu nunca disse que ia te levar comigo. Se você vai ficar bravo por causa disso, então fique aqui. A bolha de tentáculos pareceu entendê-lo. Caminhou pesadamente até a borda da plataforma, olhando para trás 3 vezes a cada passo, e finalmente pulou de volta para baixo. Realmente parecia uma criança sendo arrastada da escola para casa por um pai que a repreende. Mas mesmo depois de retornar ao pântano, a perturbação não diminuiu. Era como se os próprios pais estivessem bravos, com os braços na cintura, alertando Saul com uma seriedade mortal. Os tentáculos continuaram se debatendo na lama e logo, algo ainda mais horripilante surgiu diante de Saul. Rostos humanos pálidos emergiram da lama. Suas expressões estavam distorcidas, olhos fixos em Saul, bocas abrindo e fechando, implorando, xingando. Não havia som algum, mas os ouvidos de Saul zumbiam dolorosamente. Mesmo quando ele as cobriu, as estranhas ondas sonoras persistiram. Saul não tinha tempo para se preocupar com mais nada. Virou-se e empilhou 2 mesas de laboratório, subindo às pressas. Mas ele se esqueceu de que tinha apenas 12 anos. Mesmo em 2 mesas, ele não conseguia alcançar o teto. Ele tentou pular, pegou um pouco de terra acima de sua cabeça com uma das mãos, mas não conseguiu se levantar e caiu de novo, com as mesas balançando perigosamente. Bufa! O zumbido em seus ouvidos ficou mais forte. Saul agachou-se de dor, agarrando a cabeça. Mal conseguiu se levantar, mas não conseguia mais pular. Quando ele estava prestes a cair da mesa, uma mão enrugada e amarelada de repente surgiu na terra acima e agarrou seu braço, puxando-o para fora do mundo subterrâneo. Saul finalmente viu a luz do dia novamente. Tou! Ele cuspiu terra da boca, os olhos ainda fechados, agradecendo profusamente ao seu salvador. Obrigado, eu realmente pensei que estava acabado. Seu salvador foi o jardineiro. A pele de suas mãos estava tão amarela quanto seu rosto. O rosto do jardineiro exibia o mesmo sorriso radiante, embora seus movimentos fossem visivelmente rígidos. Não precisa ter medo. É só um dos antigos laboratórios da Torre do Mago. Está abandonado há muito tempo, explicou o jardineiro, calorosamente. O mago reforçou, mas de vez em quando um aprendiz ainda falha. Saul se sentiu mal, como se um mau presságio tivesse se enraizado nele. Capítulo 86. Ele lançou um feitiço de limpeza em Saul, finalmente ajudando-o a escapar do atoleiro de lama e lodo. Notei que você desapareceu mais cedo, então imaginei que pudesse ter caído. Mas você realmente agitou as coisas lá embaixo. Nunca vi ninguém deixar o pântano devorador de almas tão animado antes. O que Saul poderia dizer sobre isso? Haha, não tenho certeza do que aconteceu. Deve ter sido um acidente. O jardineiro também deu uma risada estranha, não insistiu mais e mudou de assunto. Você escolheu sua flor companheira? Ah, certo. Sim, eu já fiz a minha escolha. Embora tivesse acabado de passar por uma pequena aventura, Saul não se esqueceu do botão de flor que chamou sua atenção, vigoroso e cheio de vida. O jardineiro foi eficiente, trazendo um pequeno vaso quadrado e transplantando cuidadosamente a flor companheira para Saul. O botão de flor recém-movido parecia um pouco murcho. O jardineiro imediatamente lançou um feitiço, lançando um pouco de magia para ajudar o botão a recuperar sua vitalidade. Este é um pequeno saco de fertilizante para flores. Ele entregou a Saul um saco do tamanho da palma da mão. Saul pegou e deu uma olhada lá dentro. O fertilizante era uma mistura argilosa vermelho claro, salpicada de grânulos finos. Saul não conseguiu deixar de se lembrar de uma de suas possíveis mortes, ser transformado em fertilizante. Ele deu ao fertilizante 2 segundos silenciosos de luto e então guardou o saco. Senhor jardineiro, o senhor também é aprendiz aqui? Saul achou que cuidar do jardim parecia uma tarefa muito boa, relaxante e permitia que você ficasse longe da opressiva e sem sol Torre do Mago por longos períodos. Mas o homem parecia ter uns 40 ou 50 anos. Seria um aprendiz de terceira patente? Parecia um grande desperdício de talento. O jardineiro apenas riu de bom humor. Hehe, eu era, quando eu estava vivo. Saul levou um susto tão forte que quase deixou cair o vaso de flores. Ele silenciosamente deu 2 passos para trás e fez uma reverência respeitosa ao jardineiro. Obrigada por tudo hoje. Vou voltar agora para encontrar o mentor Kaz. O jardineiro não pareceu perceber que acabará de dizer algo chocante. Apenas sorriu e assentiu, observando Saul se afastar em passo acelerado. Enquanto observava Saul recuando, seus olhos se estreitaram de repente. Da nuca de Saul de repente surgiu uma mecha preta e lisa do tamanho de um polegar. Ele balançou no ar 2 vezes antes de recuar novamente. O sorriso agradável do jardineiro desapareceu. Ele abriu a boca levemente, como se quisesse gritar, mas no final nenhum som saiu.
Ele se virou lentamente e caminhou de volta para a pequena cabana de madeira, sentando-se rigidamente no pequeno banco lá dentro, olhando para o jardim com um sorriso sereno. Quando o sol se pôs, o jardim ficou em silêncio, exceto pelo farfalhar do vento e das folhas. O jardineiro permaneceu rigidamente sentado, banhado pelo luar. Não havia jardineiro. Ele era claramente um espantalho de palha. Tufos de grama saíam das costuras de suas roupas e calças. Seus olhos eram duas pedras cinzentas e seu nariz era um longo galho de árvore. O espantalho inteiro tinha uma tonalidade amarela e cerosa. Alguém havia pintado um sorriso espalhafatoso em seu rosto usando tinta vermelho-sangue. A brisa da noite soprava, e as flores companheiras balançavam suas cabeças em dança, enquanto o aroma de pão fresco enchia o jardim. Enquanto isso, Saul retornou ao necrotério com sua flor companheira cuidadosamente escolhida. Ele decidiu cultivar a flor ali. Embora o necrotério não estivesse particularmente cheio de gás cadavérico, ele imaginou que a atmosfera fosse adequada ao gosto da flor companheira. Talvez ela crescesse mais rápido. A flor que ele escolhera parecia uma peônia. Seu botão era especialmente grande e suas pétalas eram de um amarelo amanteigado, com nuances de rosa e branco nas pontas. Saul colocou-o em um canto da sala e misturou um pouco de fertilizante. O broto, que antes ficava murcho sem a luz do sol, se animou novamente. Saul achou graça. Ele cutucou o broto com o dedo, brincando, antes de retornar à sua mesa de experimentos. Ele retomou sua pesquisa na mão esquerda. Afinal, aquela era uma resina espiritual que até o diário considerará digna de nota. Tinha que ser valiosa. Se pudesse absorver outros fragmentos de alma, poderia oferecer a Saul outro canal para coletar informações sobre o mundo. O problema era que a resina espiritual estava muito além do seu conhecimento atual. Depois de muito estudar, Saul ainda não tinha uma direção definida. Ele teria que perguntar a um veterano ou mentor ou talvez verificar na biblioteca se havia algum texto relacionado. Até mesmo resina espirituosa de baixa qualidade já lhe trouxe benefícios substanciais. Se ele conseguisse melhorar a qualidade da resina espirituosa produzida a partir de ossos de plástico, seus projetos de modificação corporal poderiam atingir um patamar totalmente novo. Aproveitando a oportunidade para reconstruir sua mão esquerda e aumentar sua magia novamente, se funcionasse bem, Saul estava até considerando incluir sua mão direita na atualização. Toque, toque, toque. Um som de batida interrompeu sua pesquisa. Quem é? Saul fechou seu caderno. É o Hayden. O mais velho dele da casa ao lado? Hayden não o havia abordado diretamente antes. Haveria algum problema com o manuseio do cadáver? Saul se aproximou e abriu a porta cautelosamente. Hayden exibiu um sorriso ligeiramente forçado. Ouvi dizer que você ficou em primeiro lugar no vestibular. Parabéns. Apenas uma visita amigável? Obrigado. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou Saul diretamente. Nós dois somos aprendizes de primeira classe agora. Não precisa ficar me chamando de sênior o tempo todo. Pode me chamar de Hayden. Saul sorriu, mas não respondeu. Na verdade, eu queria perguntar se você já pensou em trabalhar no segundo necrotério? Por que pergunta? Está planejando ir embora? Não exatamente. Só acho que há materiais melhores no segundo necrotério. Então, se tiver interesse, eu trocaria com você. Então foi uma oferta amigável. A classificação em primeiro lugar de um novato foi realmente tão influente? Não, tinha que ser mais do que isso. Saul pensou no convite de Anze, no convite relativamente sincero de Rum e no mentor Kaz usando deliberadamente a viagem de seleção de flores como uma desculpa para avisá-lo para não trocar de mentor. Deve ter sido o interesse repentino dos mentores que fez Hayden querer trocar de emprego, na esperança de ganhar favores. Saul ficou tentado, mas também cauteloso quanto aos motivos ocultos. Então ele se lembrou. Seu foco atual era a resina espirituosa, e seu principal componente eram ossos de plástico. O ingrediente-chave dos ossos de plástico? Ossos com propriedades espirituais. Se ele permanecesse no terceiro necrotério, além do bruto cego e surdo lá fora, ninguém mais saberia em que condições os corpos estavam depois de entrarem na caixa grande. Mas se ele se mudasse para o segundo necrotério, o posto de Hayden rio abaixo, seria fácil para Hayden deduzir quais materiais Saul estava coletando. E a resina espiritual era o cerne do seu projeto de modificação corporal. Ele não queria arriscar expô-la a terceiros. Com isso em mente, Saul sorriu educadamente e balançou a cabeça. Não precisa, Hayden. Com base em sua habilidade e experiência, você é muito mais adequado para o segundo necrotério. Estou bem onde estou. Hayden não esperava uma recusa. Ficou um pouco surpreso, mas também um tanto satisfeito. Afinal, da perspectiva dele, o segundo necrotério ainda oferecia mais benefícios. Eles trocaram mais algumas gentilezas antes de Saul acompanhar Hayden até a saída. Em nenhum momento ele convidou Hayden para entrar na sala. Depois que a porta se fechou, Saul voltou a estudar as modificações corporais. Mas se ele realmente quisesse melhorar sua mão direita, ele precisaria preparar outro material. Naquela noite, Saul finalmente recebeu um aprendiz de primeira classe como cliente. Ele empacotou o cérebro do cliente e foi naquela mesma noite para o dormitório de Concha. Esta foi a primeira vez que Saul foi ver Concha voluntariamente sozinho desde que matou Sid. Ele estaria mentindo se dissesse que não estava nervoso, mas Concha ainda era extremamente útil. Quando ela abriu a porta e viu Saul, os globos oculares em seu fluido branco leitoso giraram algumas vezes. Você veio rápido. Pensei que ficaria escondido por alguns dias arrependido. Ela deu um passo para o lado e gesticulou para que ele entrasse.
Saul caminhou até o centro da sala e colocou a caixa que estava segurando sobre a mesa, abrindo-a para revelar um objeto redondo envolto em couro amarelo claro. Um leve fedor exalou-se imediatamente. Capítulo 87. Concha torceu o nariz, puxou a cabeça e deixou seu globo ocular girar uma vez antes de concordar satisfeita. Nada mal. Mas você ainda não tirou o cheiro do envoltório de couro? Desculpe, Sênior. Tentei alguns métodos de limpeza, mas nenhum pareceu funcionar. Esqueça. Concha parecia sem energia enquanto jogava o couro de volta na caixa. Vou sair da torre por um tempo, disse ela casualmente enquanto se sentava novamente. Pelos próximos 6 meses, você não precisará me trazer nada. Saul congelou no meio do movimento enquanto fechava a caixa, levantando a cabeça surpreso. Você está saindo da torre? Nos últimos 3 meses, ele nunca tinha visto Concha sair. Achava que os experimentos dela não exigiam isso. Minha pesquisa parou. Ficar aqui por mais tempo não vai dar resultado. Além disso, sair pode trazer novas oportunidades. Concha inclinou levemente a cabeça assustadora. Quando chegar a hora, você também pode se candidatar para sair. Mesmo que você ainda não seja um aprendiz de 2º grau, os mentores parecem te favorecer. Para pessoas capazes, eles ficam felizes em abrir exceções. Ir lá fora. Saul também tinha pensado nisso. Ele queria rever um mundo normal, mas ainda tinha muito a aprender. Ainda não era hora de se entregar a isso. Sênior, antes de você ir, você poderia trocar uma coisa comigo? Concha jogou a cabeça na mão, indiferente ao sangue que respingava nela e no chão. Uma troca. Além de cabeças, você tem algo de valor? Um dos seus olhos se projetou, encarando a mão esquerda de Saul. Se for a sua mão esquerda. Isso não. Saul discretamente enfiou a mão esquerda na manga. Estou trabalhando na sala de cadáveres há algum tempo. Coletei alguns materiais mutantes. Talvez algo que lhe interesse. Talvez. Ao ouvir que não era a mão, Concha perdeu muito do interesse. Até o olho flutuante se retraiu. O que você quer em troca? Quero a poção que você usou em mim naquela época, aquela que dissolve a carne, mas deixa os ossos sob seu controle. Os lábios vermelhos de Concha lentamente se curvaram em um sorriso. Hehe, ha 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 ha. Ela riu tanto que seu corpo inteiro tremeu, demorando um bom tempo para se acalmar. Sua maníaca. Você é ainda mais louca que eu. Saul não achou que fosse tão extremo. Ele só queria dissolver a palma da mão, não o cérebro. Percebendo sua determinação, Concha assentiu. Certo. Tenho uma garrafa à mão. Sênior, posso perguntar quanto tempo duram os efeitos da poção? Se armazenado corretamente, cerca de 1 mês. Depois disso, o poder corrosivo diminui e não há garantia de flexibilidade óssea. Concha não escondeu a informação. Era apenas um detalhe. 1 mês. Talvez não seja tempo suficiente para Saul aprimorar seus planos de modificação corporal. E não havia garantia de que Concha retornaria de sua viagem. Se ela morresse lá fora, onde Saul conseguiria outra poção como essa? Sênior, se eu quisesse a fórmula, isso seria possível? Claro, por um preço. Concha foi direto. Tem certeza de que sua pilha de sobras pode pagar? Saul cerrou os dentes e tirou um pequeno tubo de ensaio de sua veste. Estava selado com uma rolha de madeira, firmemente envolvida em camadas de algodão para proteção contra choques. Ele começou a desembrulhar cuidadosamente, lenta e deliberadamente. No início, Concha não prestou muita atenção, sentando-se preguiçosamente em sua cadeira. Mas quando o conteúdo do tubo apareceu, ela lentamente se sentou ereta. Dentro do tubo havia um fio branco leitoso, suspenso silenciosamente em um óleo transparente. O que é isso? Concha conseguia sentir a energia espiritual, pelo menos no nível de um aprendiz de 2º grau. É o tópico de rastreamento do Cid. Será que te interessa? Ele o extraiu da nuca de Cid durante a autópsia. Na época, o diário estava cheio de avisos, e somente quando Saul jogou o fio no óleo o perigo finalmente diminuiu. Para ele, a coisa era muito arriscada e inútil. Era melhor trocá-la por algo valioso. Além disso, como os tópicos de rastreamento eram únicos para cada pessoa, eles não podiam ser reutilizados, apenas reaproveitados como materiais ou referências. Portanto, seu valor geral não era tão alto. Para Saul, trocá-la pela poção de Concha valeu muito a pena. Você realmente... Não se contenha, Concha murmurou enquanto dava um passo à frente, pegando cuidadosamente o tubo de ensaio e segurando-o para examiná-lo. Cerca de 1 dúzia de globos oculares flutuaram para dentro do recipiente de vidro, circulando o tubo, com todas as pupilas fixas nele. Ele se especializou em magia aquática, mas seu fio rastreador tem propriedades semelhantes às do fogo. Ele realmente escolheu este? Alguém pode escolher para você? Saul perguntou curioso. Podem, mas só alguém que conheça o aprendiz extremamente bem. Melhor do que ele próprio, respondeu Concha, guardando o tubo. Então foi até sua bancada, pegou caneta e papel e começou a escrever. Você está sendo tão generoso que não vou te dar um troco menor. Aqui está a fórmula para a poção de dissolução óssea. E aqui está a versão modificada para a poção de endurecimento da pele. Eu até escrevi a lógica de transformação da fórmula. Svi, svi. O som da tinta no papel era música para os ouvidos. Cada traço era como ganhar um crédito. Concha foi surpreendentemente generoso desta vez? Saul não conseguiu evitar se levantar e se inclinar sobre a mesa. Como esperado das fórmulas de um aprendiz de 2º escalão de primeira linha, ele não conseguiu entender mais da metade. Mas tudo bem, ele sempre podia estudar mais tarde.
Dadas suas habilidades, status e apoio atuais, a única coisa que ele tinha era tempo para estudar. Quando terminou, Concha se levantou, cortou cuidadosamente a lombada do papel e jogou a folha na direção de Saul. Ele pegou a fórmula com a mão esquerda, dobrou-a cuidadosamente 2 vezes e colocou-a no bolso do peito. Tem os materiais aqui caso você queira fazer um lote para testar. Não precisa, eu confio em você. Saul deu um tapinha no peito como se ele contivesse 1000 cristais mágicos. Confiar nas pessoas tão facilmente não é bom. Não tem medo que eu te machuque de novo? Concha não era Byron, ela não apreciava confiança cega. Mas Saul apenas ergueu os olhos com um sorriso e disse, pelo que vi, me prejudicar não lhe beneficiaria tanto quanto negociar comigo. Um bom mago valoriza o lucro. Concha lambeu os lábios com a língua comprida. Você só tem 12 anos. Não consigo imaginar com quantas pessoas você vai se meter quando crescer. Coitado do Byron, não sei dizer se ele teve sorte ou está condenado por ter te conhecido. Saul sentiu-se falsamente acusado. Sinceramente, ele sempre foi assim. Sua mente já estava solidificada no momento em que chegou a este mundo. Com a troca concluída, Saul se preparou para partir. Ele educadamente se despediu de Concha, caminhou até a porta e a abriu. Do outro lado do dormitório de Concha havia outro quarto de aprendiz de segundo escalão. Foi daquela mesma porta que o sangue jorrou, desencadeando a previsão de morte do diário. Foi aquele sangue inquietante que levou Saul a bater na porta de Concha em desespero. Agora, aquela porta permaneceu firmemente fechada. Saul, com a mão apoiada na maçaneta recém-colocada de Concha, perguntou baixinho. Senhor, tem uma coisa que eu nunca descobri. Quem mora na sua frente? Concha estava atrás de sua bancada, com os lábios se curvando em um leve sorriso. Quem sabe? Capítulo 88. Saul não esperou pela resposta de Concha. Não que ele realmente esperasse uma. Saindo do quarto dela, ele continuou subindo, passando por corredores mal iluminados e ignorando os sussurros vindos das sombras. Foi direto para o 14º andar da Torre Oeste. Dormitório 1416. Esta era a nova casa do veterano Byron. Os aprendizes de mago podiam escolher se mudar para o andar correspondente após a promoção ou permanecer no mesmo andar se não quisessem se aborrecer. A maioria optou por se mudar, afinal, as instalações de hardware eram muito diferentes entre os andares. Era a primeira vez que Saul visitava o dormitório de Byron, e já era tarde da noite. Ele não sabia se Byron já estava dormindo. Não era de se esperar que todos os aprendizes fossem notívagos como Concha. Saul bateu levemente na porta 3 vezes e depois abaixou a mão, pretendendo esperar um momento. Mas no segundo seguinte, a porta se abriu para dentro sozinha. Saul colocou a cabeça para dentro, não vendo ninguém na sala de estar. Ele entrou. O lugar estava uma bagunça, como se o dono tivesse acabado de desempacotar tudo e ido dormir. Muitas caixas estavam abertas com o conteúdo intocado. Outras estavam empilhadas tão alto que bloqueavam a visão do quarto. Senhor Byron? Byron? Nenhuma resposta. Saul imaginou que não estava em casa. Com a força mental de um aprendiz de terceira patente, ele não conseguiria dormir durante tudo aquilo. Mas se ele não estava em casa e a porta não estava trancada, ela poderia ter sido deixada aberta de propósito para ele? Saul deu um passo à frente, escalando montanhas e atravessando mares, até encontrar a bancada escondida atrás de uma pilha de caixas. A bancada estava igualmente desorganizada, coberta com todo tipo de coisa. Restava apenas um espaço livre do tamanho da palma da mão no centro com uma carta sobre ele. Na carta estavam as palavras, somente para os olhos de Saul. Ainda com uma letra tão feia, murmurou Saul balançando a cabeça. Ele pegou a carta e a desdobrou. Dizia, este papel só pode ser tocado por Saul. Se outra pessoa tocar nele, nem se der ao trabalho de ler, vá procurar o antídoto. Você tem 10 segundos de vida. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Saul, recebi minha primeira missão de aprendiz de 3º grau e ficarei fora por um tempo. Ainda te devo 8 créditos. Se estiver com pressa, pode pegar a poção vermelha na mesa como compensação. Se não, espere até eu voltar. Infelizmente, não tenho muitos amigos na torre e ninguém me deve favores. Não posso pedir a ninguém que cuide de você, então cuide-se. Espero que ainda esteja vivo quando eu voltar. Se você morrer, bem, acho que quitamos a dívida. Espero completar minha primeira missão com sucesso e voltar vivo. Se você está preocupado que eu não consiga, vá em frente e pegue a poção vermelha como garantia. É isso. Adeus. Ah, certo, se um dos seus amigos encontrar esta carta, você pode dizer a ele que ela não está envenenada. Não precisa de antídoto. Se não for seu amigo, azar. Ainda te devo 8 créditos, Byron. Depois de ler, Saul não conseguiu evitar rir. Ele nunca tinha contado aquela piada da contagem regressiva para o veterano Byron, mas o cara tinha inventado ela sozinho. Apesar de parecer um completo idiota, às vezes Byron era surpreendentemente perspicaz. Saul viera originalmente perguntar a Byron sobre resina espiritual, mas isso claramente não aconteceria naquele momento. Ele só podia torcer para que Byron voltasse em segurança. Ele deixou a poção vermelha intocada, onde estava. Nem mesmo verificou o que era, com medo de não conseguir resistir. Saul casualmente destruiu a carta e saiu do dormitório, que parecia mais um monte de lixo do que um espaço para morar. De volta ao corredor, a porta do dormitório se fechou novamente. Saul tinha certeza de que depois daquela noite, ela não abriria mais tão facilmente. O Sr. Byron também se foi. Parece que amanhã terei que perguntar ao Sr. Mark.
Embora ele saiba que fiz modificações na carroceria, não sabe os materiais que usei. Provavelmente não vai associar isso à resina espirituosa. Saul se virou, pronto para voltar a dormir. Nesse momento ele notou algo estranho. Sua sombra no chão parecia ter crescido. Algo longo e fino passou rapidamente pela parte de trás do seu pescoço. Imediatamente alerta, Saul congelou e preparou seus encantamentos e poções. Ele levantou lentamente a mão esquerda, levando-a até a nuca. Durante todo o tempo, sua visão periférica mantinha um olhar atento sobre sua sombra. Quando sua mão finalmente tocou a pele na base do pescoço, ele sentiu nada de anormal. Sua sombra também não mudou. Foi só impressão minha. Ou a coisa já foi embora. Ele entrou em um estado meditativo semi-imersivo, examinando os arredores. Nenhum sinal de espíritos estranhos. Mesmo assim, ele não baixou a guarda e saiu cautelosamente do dormitório dos aprendizes de terceira classe. Somente quando voltou para seu dormitório, ele finalmente deu um suspiro de alívio. Andar pela torre à noite é realmente perigoso. Com Concha e Byron desaparecidos, é melhor eu parar devagar tarde da noite. Depois do almoço no dia seguinte, Saul correu para o laboratório do mentor Cass para procurar o Sr. Mark e adquirir algum conhecimento. Quando ele estava prestes a abrir a porta, ouviu vozes vindas de dentro. Que bom que você está disposto a trabalhar duro. Se seu tio tivesse sido um pouco mais diligente, não teria saído da torre aos 30. Vou continuar trabalhando duro, Sr. Cole. Posso te ajudar com seus experimentos? Acho que está tudo bem. Você já trabalhou aqui com Mark, então tem experiência. Me poupa o trabalho de encontrar alguém novo. Muito obrigado, Sr. Cole. Não precisa me agradecer. Trabalhar com uma garota fofa como você com certeza vai melhorar meu humor. Ao ouvir isso, Saul entrou e viu o aprendiz de segundo escalão chamado Cole, com a mão apoiada no ombro de Angela. Cole era um pouco gordinho, com um sorriso caloroso no rosto. Ele parecia gentil. Angela manteve seu sorriso brilhante de sempre, aparentemente sem perceber que algo estava errado. Percebendo que alguém entrou, Cole casualmente puxou a mão e acenou para Saul. Este é o laboratório do mentor Cass. Do que você precisa? Olá, Sênior. Eu estava procurando pelo Sr. Mark. Ele não está mais aqui? Angela gentilmente lembrou Cole que Saul também estava sob o comando do mentor Cass. Cole levantou uma sobrancelha e então seu sorriso se iluminou ainda mais. Então você é Saul, o aprendiz de primeira classe que o mentor mais valoriza agora. Ele caminhou até Saul. Mark foi em missão de campo. Estou cuidando do trabalho dele agora. Se precisar de alguma coisa, pode me pedir. Ele parecia bastante entusiasmado. Saul agradeceu-lhe educadamente. Obrigado, Sênior. Mas eu só estava devolvendo uma coisa para o Sr. Mark. Já que ele está fora, vou esperar até que ele volte. Vou me despedir agora. Adeus. Cole pareceu um pouco decepcionado com a partida de Saul tão cedo, mas não o impediu. Apenas o convidou para aparecer quando quisesse. Saul disse algumas palavras educadas, olhou rapidamente para Angela, parada em silêncio atrás de Cole, e saiu do laboratório. De volta ao corredor, Saul se sentiu um pouco perdido. Da noite para o dia, os 3 veteranos com quem ele mais conhecia já haviam deixado a torre. Agora ele não tinha escolha a não ser ir à biblioteca e procurar às cegas. A biblioteca estava quase vazia. Fosse pegando emprestado ou devolvendo livros, todos ali se movimentavam rapidamente, sem vontade de se demorar. Quando Saul entrou, ele percebeu que o ansioso homem de meia-idade que normalmente sentava à esquerda havia sumido. Alguém acionou aquela projeção holográfica novamente? Você está aqui para pegar livros emprestados? Uma voz altiva chamou da direita. Saul se virou e viu um jovem de cerca de 18 ou 19 anos, com o queixo erguido, olhando para ele com desprezo. Se você está pegando emprestado, entre. Se não, suma. Olhando mais de perto, Saul percebeu que o jovem arrogante parecia quase idêntico ao ansioso homem de meia-idade de antes. Capítulo 89. Quero pegar um livro emprestado. Se quiser pegar um emprestado, entre e confira o índice e as descrições. Por que você está me olhando? Acha que vai ver um fantasma no meu rosto ou algo assim? Pois bem, o temperamento deste jovem não era muito diferente do daquele velho bibliotecário. Estou procurando alguns livros sobre fragmentos de alma, mas não tenho certeza de onde encontrá-los. Então entre e olhe as prateleiras, uma fileira de cada vez. O jovem curvou os lábios num sorriso enigmático. Mas os livros sobre alma são mais profundos. Tenho medo de me perder lá dentro. Então não vá procurar. O jovem cruzou os braços e olhou para Saul. Um aprendiz de primeira classe, e você quer estudar almas? É claro que Saul não iria desistir tão facilmente. Vendo que o jovem não tinha intenção de ajudar, Saul caminhou até o lado da biblioteca. Se você não sabe, então vou esperar o outro administrador. Imagino que ele esteja mais familiarizado com o lugar. O jovem zombou. Idiota. Não percebeu? Eu sou o administrador. A boca de Saul se contraiu. Aquele cara realmente tinha uma atitude horrível, mas Saul se conteve. Você também é o administrador? Eu só queria perguntar ao de meia-idade. Ele parecia mais experiente. Assim que o jovem ouviu isso, seu rosto escureceu. Ele jogou os braços para baixo e num piscar de olhos, seu corpo deslizou suavemente até o rosto de Saul. Sua expressão era mortalmente pálida, os lábios roxos e seus olhos esbugalhados como se fossem saltar das órbitas. Saul ficou surpreso e instintivamente deu meio passo para trás, levantando as mãos na frente do peito, com um olhar cauteloso. Besteira! O que ele sabe, eu também sei.
Aquele covarde passa o dia todo com medo de tudo. Qual a utilidade da experiência? Quanto mais o jovem reclamava, mais assustadora sua aparência se tornava. Saul engoliu em seco, mas tentou se manter firme. Mas, você não sabia agora. Que diabos eu não fiz? Você quer dizer fragmentos de alma? A boca do jovem se abriu, revelando apenas um vazio vermelho escuro, sem dentes, sem língua à vista. Foi então que Saul percebeu que a voz do homem nem saía de sua boca, mas ele não conseguia dizer de onde vinha. Fragmentos de alma. Coisas do tipo alma. Coisas do tipo corpo espiritual. Está tudo na prateleira 14, coluna 4. Como espíritos. Desça. Como espectros. Suba. Quer disciplinar uma alma? Vá para trás. O jovem ergueu o queixo. Se estiver nesta biblioteca não há nada que eu não saiba. Incrível. Saul fez um sinal de positivo com o polegar, depois se virou e caminhou em direção ao fundo da biblioteca. As fileiras de prateleiras estavam altas, envoltas em uma densa névoa branca. Depois de apenas alguns passos, a entrada principal estava completamente fora de vista. Para acompanhar o quão longe ele havia percorrido, Saul contava as fileiras em voz alta enquanto caminhava. 1, 2, 13, 14. É este. Ele continuou para a direita até chegar à quarta coluna e parou. Virando a cabeça para a esquerda, ele viu fileiras de livros, alguns grossos, alguns finos, alguns novos, outros antigos. Ao contrário das primeiras filas que eram mais organizadas, os livros aqui estavam desorganizados e claramente sem manutenção. Parecia que poucas pessoas vinham tão fundo para pegar livros emprestados. Espíritos abaixo, espectros acima. Nenhuma alma normal? Saul começou a folhear o meio da prateleira. Dos livros com lombadas legíveis, mais da metade estava em escrita Noé ou em outras línguas desconhecidas, com apenas alguns em comum, e todos os livros comuns eram rotulados como livros de histórias. Os da escrita de Noé eram principalmente definições, notas de observação e coisas do tipo. Saul examinou cuidadosamente a fileira central e então abaixou a cabeça ligeiramente para olhar para a fileira abaixo. O que é asterisco, 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 asterisco? Algo no limite de sua visão. O que era aquilo aos seus pés? A fileira de baixo da prateleira não parecia conter livros, havia uma pessoa deitada ali, um braço, a ponta de um sapato. Tudo isso saía de baixo da prateleira de baixo. Há muito tempo Saul não sentia os joelhos tão fracos. Era como se todos os pelos do seu corpo estivessem em pé. Não pense. Não olhe, disse a si mesmo em silêncio, forçando os olhos a examinar apenas as fileiras do meio, mantendo o pescoço num ângulo fixo. Ao mesmo tempo, ele silenciosamente entoou um encantamento repelente de necromancia, pronto para dispará-lo no momento em que algo desse errado. Passo a passo trêmulo, Saul foi se aproximando do fim da estante. A pessoa deitada ali ainda não havia movido um músculo. Ele se virou para olhar atrás da prateleira. Depois de uma rápida olhada, viu que felizmente estava repleta de livros. Mesmo assim, ele não ousou baixar a guarda. Só de imaginar o que poderia estar escondido atrás dos tomos foi o suficiente para impedi-lo de se agachar e se ele fizesse contato visual com alguma coisa. Felizmente, na sessão sobre disciplinar almas, ele finalmente encontrou um livro que parecia ser sobre preservação de fragmentos de alma. Como um louco ensina você a criar um servo de alma. Saul pegou o livro e folheou as primeiras páginas. E imediatamente decidiu, era este. Ele correu de volta para a entrada. Mas no meio do caminho, ele de repente se virou e caminhou na direção oposta. Ele continuou por dezenas de metros até finalmente se libertar da névoa e avistar a entrada principal da biblioteca e alguns aprendizes de primeira classe rondando as prateleiras da frente. Ufa! Saul estava pálido como papel. Assim que saiu da névoa branca, não conseguiu evitar agarrar-se à estante mais próxima para se apoiar. Assim que saiu da 14ª fileira, ele inexplicavelmente sentiu que o caminho mais para dentro da biblioteca era a saída. Se ele não tivesse percebido como as prateleiras estavam ficando cada vez mais caóticas, ele nem teria percebido que estava indo na direção errada. Ele não pensou nisso, não analisou, ele apenas se virou e foi embora por instinto. Seu diário não lhe deu nenhum aviso, o que significava que sua vida ainda não estava em perigo. Mas se ele tivesse ido mais fundo, quem sabe o que poderia ter acontecido? A expressão esgotada de Saul chamou a atenção de alguns aprendizes perto da entrada. Quando perceberam que era ele, trocaram olhares e se aproximaram. Saul, você está bem? Um deles perguntou com leve preocupação. Estou bem, obrigado. Saul olhou para os rostos vagamente familiares e acrescentou, após um momento, a 10ª fileira e além na biblioteca é perigosa. Eu não recomendaria passar por lá, a menos que você seja pelo menos de segunda ordem. Os dois não esperavam que aquele gesto gentil lhes valesse uma advertência. Eles se viraram e olharam para as profundezas enevoadas com os olhos cheios de inquietação. Enquanto isso, Saul aproveitou a oportunidade para passar por eles e se aproximar da entrada. O jovem arrogante se foi. Em seu lugar estava o sempre apavorado homem de meia idade, encolhido em um banco com a cabeça enterrada entre os joelhos. Desde que se tornou aprendiz, Saul pegou livros emprestados algumas vezes e conhecia bem o processo. Ele caminhou até uns 2 metros do homem de meia idade e falou baixinho. Olá, gostaria de pegar este livro emprestado. O homem levantou lentamente a cabeça, revelando um rosto fantasmagoricamente pálido. 50 cristais mágicos, mais 2 pontos de crédito. 10 dias. Tão caro assim?
E ainda custa pontos de crédito? Saul olhou fixamente para o livro pelo qual havia arriscado a vida e perguntou hesitante: posso pegá-lo emprestado por 5 dias? O homem balançou a cabeça bruscamente e dolorosamente devagar. Havia até um período mínimo de empréstimo. Saul cerrou os dentes e pagou. Assim que o procedimento foi concluído, ele guardou cuidadosamente o livro na mochila e abraçou o pacote contra o peito. O homem de meia-idade lançou um olhar temeroso ao redor antes de retornar à sua posição fetal habitual. Saul olhou mais uma vez para a biblioteca, a névoa branca já envolvendo tudo lá dentro. Os 2 aprendizes ainda estavam perto da primeira fileira. Ele se virou para sair, mas depois de dar apenas 2 passos, Saul foi forçado a parar novamente. 2 pessoas estavam paradas na entrada da biblioteca. Lokai tinha as mãos nos bolsos e um leve sorriso no rosto enquanto avaliava Saul com curiosidade. Ao lado dele, 12 estava em silêncio, com a cabeça ligeiramente abaixada. Capítulo 90. A última vez que Saul viu Lokai, este o convidou abertamente para se juntar à sociedade de ajuda mútua. Se não fosse pelo mentor caso aparecer de repente e chamar Saul, ele teria que dar um jeito de recusar educadamente. Agora, ao encontrá-lo cara a cara, Lokai mencionaria isso novamente? Da última vez, perguntei se você queria se juntar à sociedade de auxílio mútuo. Já pensou nisso? Lokai sorriu e deu um passo à frente, bloqueando a saída da biblioteca. Ele realmente não rodeou o assunto, foi direto ao ponto. Saul ficou tenso instintivamente, mas rapidamente se lembrou de que não era mais apenas um recém-chegado sem noção. Desculpe, Sênior Lokai. Meu trabalho me mantém muito ocupado. Não tenho tempo para participar de atividades extracurriculares. Espero que você entenda. Seu tom era respeitoso, mas não deixou espaço para negociação. Mas Lokai deu mais um passo à frente, diminuindo a distância entre eles para menos de 1 metro. Você está mesmo tão ocupado? Ou está preocupado com isso? Ele levantou a mão e dobrou os dedos indicadores 2 vezes como 2 pequenos vermes. O cara realmente admitiu a existência do parasita. Saul franziu a testa ligeiramente. Não seria uma conversa fácil. Mas, para sua surpresa, Lokai não insistiu no assunto nem fez outro convite. Entendi. Mas não precisa ficar tão nervoso. Essa coisinha é só uma medida de segurança para garantir que as informações internas da Mutual Aid permaneçam confidenciais. Aprendizes talentosos como você, Saul, confiamos no seu caráter. Não usaríamos algo assim com você. Obrigado, Sênior. Mas eu realmente não tenho tempo ultimamente. Vendo Lokai se afastar, Saul inclinou os pés e tentou passar por ele e pela porta. Tudo bem. Mas mesmo que você não queira se juntar à sociedade de auxílio mútuo, você ainda é bem-vindo às nossas reuniões de intercâmbio. Você trabalha no bloco leste, 2º andar, certo? Se ainda estiver em dúvida, pode perguntar ao Hayden. Ele sempre teve uma ótima relação de trabalho conosco. Reuniões de intercâmbio? Hayden também participa? Saul respondeu casualmente, se eu tiver a oportunidade. Perfeito. É só procurar o 12 a qualquer hora, que ele te leva junto. Com isso, Lokai deu um passo para o lado e abriu caminho para Saul. Saul olhou para os 2, assentiu e apressou o passo para sair da biblioteca. Lokai permaneceu onde estava, sorrindo levemente enquanto observava Saul desaparecer no corredor. Depois de um tempo, ele falou de repente com um homem atrás dele. Desde que todos os seus amigos morreram, você ficou muito mais quieto. 12 estremeceu e cerrou os dentes, mas não disse nada. Lokai não se virou. Simplesmente levantou a mão e bateu 2 vezes com precisão, no topo do crânio de 12. Isso é bom. Para crescer, é preciso deixar algumas coisas para trás. Nos dias seguintes, Saul dedicou todo o seu tempo livre a 2 livros. Como um louco ensina você a criar um servo da alma e especulações sobre vasos da alma. Ambos os livros mencionavam métodos de preservação de formas espirituais e discutiam a resina da alma. O último parecia mais uma visão teórica, enquanto o primeiro continha mais detalhes práticos. Resina de alma era um termo amplo que abrangia muitos subtipos. Dependendo do tipo, uma alma podia ser preservada por alguns dias a várias décadas. Com certos aprimoramentos, sua longevidade podia ser ainda mais prolongada. Além da preservação básica, muitas resinas de alma tinham efeitos colaterais especiais. Por exemplo, o osso de plástico na mão esquerda de Saul podia aumentar sua sensibilidade a partículas elementais das trevas e aumentar seu mana. Resinas de alma de boa qualidade eram materiais muito valiosos no mundo bruxo. Infelizmente, de acordo com as classificações descritas nos livros, o osso de plástico de Saul estava entre as resinas de alma de menor qualidade. Uma alma poderia sobreviver dentro dele por apenas 1 ou 2 dias. Depois disso, ela se dissiparia. Resinas naturais para almas eram raras. A maioria era sintética, o que significava que suas fórmulas podiam ser continuamente refinadas. Se Saul pudesse melhorar seu osso de plástico, ele não apenas poderia estender o tempo de preservação da alma, mas também poderia melhorar seu próprio mana e a percepção do elemento escuro. Otimizar uma fórmula existente de modificação corporal foi muito mais fácil do que inventar uma do zero. Naquele momento, Saul soube que estava no caminho certo. Sua lamentável pocinha mágica finalmente tinha potencial para crescer novamente. Mas essa linha de pesquisa era como ler muito além do seu nível escolar. Às vezes, surgiam palavras sem sequer uma nota de rodapé para explicá-las. Para entender esses termos, Saul frequentemente precisava pegar outros livros emprestados ou consultar um mentor.
Esse mergulho profundo lhe deu uma riqueza de conhecimento e também aprofundou sua compreensão do livro Souvessel, dado a ele pelo Mestre da Torre. O Mestre da Torre deve ser um especialista em atributos sombrios. Toda a pesquisa que ele quer que eu faça é sobre almas e cadáveres. A torre tem até 2 andares inteiros dedicados ao laboratório de cadáveres. Claramente é uma prioridade. Imagino que o próprio Mestre da Torre está estudando, provavelmente algum projeto de altíssimo nível sobre magia. 2 meses depois, Saul finalmente fez um pequeno avanço na otimização da resina de alma. Ele descobriu que durante o processo de criação do solvente que dissolvia o osso de plástico, um dos ingredientes poderia ser trocado para reduzir impurezas que prejudicavam a alma. Ele ainda precisava testar qual material funcionaria como substituto. Nesse ponto, o diário não ajudou muito. Ele poderia avisá-lo sobre quais materiais não usar, mas não poderia dizer quais realmente ajudariam. Ele teve que confiar inteiramente em seu próprio conhecimento e intuição. Agora, ele realmente entendia como era o processo de pesquisa de um bruxo comum, passo a passo formulando hipóteses e testando-as. Se uma hipótese falhasse ou não pudesse ser testada, ela tinha que ser arquivada. Naquele dia ele foi ao cartório e trocou um lote de materiais para sua próxima rodada de testes. Essa é uma nuvem estática. Por que diabos eu pedi isso? Eu estava com morte cerebral? Saul deu um tapa na testa. Eu sei que o osso de plástico é vulnerável à eletricidade. Por que eu adicionaria um componente elétrico? Resmungando para si mesmo, uma nova ideia surgiu de repente na mente de Saul. Já que o osso de plástico tem medo de eletricidade, talvez eu devesse preparar uma contramedida para essa fraqueza com antecedência. Se eu acabar lutando contra alguém, pode ser minha falha fatal. Anotem isso, anotem isso. Saul rapidamente anotou a ideia em outro caderno. Ele frequentemente tinha ideias estranhas durante as pesquisas, mas como não tinha tempo para explorá-las profundamente, ele apenas as registrava para mais tarde. Depois de anotar a inspiração, Saul se endireitou e olhou os materiais restantes. Certo, qual devo tentar em seguida? Ele murmurou, coçando o queixo pensativo. Naquele momento, um fio preto, mais ou menos da espessura de um polegar, enrolou-se em um tubo de ensaio e o levantou em frente ao rosto de Saul. Este aqui é alcalino, pode interferir nas propriedades de corrosão do solvente. Uau! Saul de repente percebeu que algo estava muito errado e pulou da cadeira. Mas em vez de recuar, o tentáculo negro foi puxado ainda mais para perto de seu rosto, como se algo o estivesse arrastando. Superfície preta e lisa, movimento sinuoso, aquela forma familiar como ela se curvava em torno de objetos. Você é um pântano devorador de almas? Saul olhou para trás, tentando ver a origem do tentáculo, mas ele girava junto com ele, sempre ficando fora de vista. Ele se moveu novamente e o tentáculo refletiu cada movimento seu. Seu rosto congelou. Lentamente, ele levantou a mão e seguiu o tentáculo para trás. E na parte de trás do pescoço, ele sentiu a base do tentáculo. A coisa estava crescendo no pescoço dele. Saul imediatamente correu em direção à porta principal do laboratório de cadáveres. Dividido entre correr direto para o mentor Cas ou simplesmente correr para a sala ao lado, para o quarto do aprendiz sênior. Enquanto isso, o tentáculo ainda segurava o tubo de ensaio, seguindo calmamente ao lado dele. Quando os dedos de Saul estavam prestes a tocar as portas escarlates do laboratório, ele parou de repente. Ele olhou para o ombro esquerdo. Ei, mano do diário, você vai ficar aí sentado? O diário permaneceu quieto, claramente gostando do show. Saul estreitou os olhos e agarrou a junção entre o tentáculo e seu pescoço. O diário não respondeu. Saul começou a puxar. Estouro. O tentáculo preto saiu imediatamente. Ele tocou a nuca com a outra mão, sem ferimentos, sem um segundo tentáculo crescendo. Então, talvez não fosse parasita. Devo ter simplesmente arrastado um pedaço dele para fora de alguma forma. Mas como ele ainda está ativo, mesmo separado do corpo? O tentáculo negro não falou. Mesmo depois de arrancado, ele ainda segurava o tubo de ensaio e o apresentou a Saul. Agora um pouco mais calmo, Saul arrancou o tubo de ensaio das mãos dele. Certo. Antes que eu descubra o que diabos você é, vamos ver para que serve a poção recomendada por esse bolinho de alga.